Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós estamos aqui mais uma vez para lhe transmitir uma palavra de fé. E eu tenho aqui comigo, no livro de Colossenses, capítulo 3. Se a senhora aí da sua casa tem a sua Bíblia e quiser acompanhar-nos, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Deixa eu lhe dar a entender sobre esse assunto, porque quando a gente fala pensai nas coisas que são de cima, nós estamos nos referindo às coisas espirituais. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que se inclina para a carne, ele vai cogitar das coisas da carne, ele vai pensar nas coisas da carne. Mas aquele que se inclina para o Espírito, ele vai pensar nas coisas do Espírito. Só que as coisas do Espírito, pessoal, ela nos dá vida e paz. A da carne não. A Bíblia fala que as coisas da carne, elas tendem para a morte. Claro, não estamos dizendo que a pessoa vai morrer, mas o que o texto está querendo explicar é que há uma morte espiritual em muitas pessoas por elas estarem apenas ligadas nas coisas desse mundo e não nas coisas espirituais, que é a palavra de Deus. E nós estamos orientando as pessoas esses dias a pensarem nas coisas de Deus. E o que é as coisas de Deus? É tudo aquilo que te arremete ao Criador. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, como estamos fazendo agora, nós estamos colocando os nossos pensamentos para Deus. Por isso que a palavra diz que já ressuscitaste com Cristo. Então buscai as coisas que são de cima. Como assim já ressuscitaste? Veja bem, quando a pessoa ela se entrega ao Senhor Jesus e ela se batiza nas águas, naquele momento ali do batismo, ela está sepultando a velha criatura e ela está se levantando daquele batismo nas águas e está ressuscitando nela o Senhor Jesus, a nova vida nela, a nova vida com Deus. E se a senhora que agora participa desse vídeo conosco, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você já morreu para esse mundo, então você não pode mais ficar nutrindo dentro de você o que é desse mundo. E aí muitas pessoas que elas agem, sabe, ao contrário. Por mais que elas estejam dentro de uma igreja, elas ainda ficam carregando dentro de si coisas que pertencem a esse mundo. E é por isso que elas não conseguem ver Deus na vida dela. Porque para que o Espírito Santo venha agir em mim, eu preciso me esvaziar do que é desse mundo e começar a me encher do que é do Espírito de Deus. Começar a trazer os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, o que Deus realmente ele quer realizar na minha vida. Porque Deus ele quer fazer coisas tremendas, maiores. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os seus caminhos. E a gente vê muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, mas por que a vida não desenvolve? Por que a vida não progride? Por que elas não se tornam uma bênção como foi Abraão? Como o próprio Deus falou que nós seríamos uma fonte a jorrar. Sabe por quê? Porque elas não trazem para a sua vida o que Deus tem orientado na sua palavra. E por elas não fazerem isso, elas ficam vazias, elas ficam ocas, falta nelas a presença dele, o Espírito dele, porque jamais Deus vai dar a presença dele para uma pessoa que está ligada, nesse mundo,
que está com os pensamentos totalmente contrários do que ele deseja. Você quer ver uma coisa? Se você tiver a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, no versículo 21, quando o Senhor Jesus ele prediz a sua morte. Olha só o que diz aqui. Depois, então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Na outra versão fala que Jesus disse para Pedro assim, você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Aquele conselho que Pedro foi dar, ainda que aparentemente inocente, inofensivo, mas aquele conselho não era bom. E tem coisas na nossa vida que aparentemente parecem ser inofensivas, mas não são boas, porque não é o que Deus orienta. O Senhor Jesus teria que vir e dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, mas Pedro fala para ele o quê? Não, Senhor, não é necessário não, não faça isso não. Se o Senhor Jesus, ele colocasse dentro dele o que Pedro estava falando, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser o nosso Salvador? Ele ia poder vencer a morte? Ele ia poder ganhar o nome que está acima de todo nome? Não, pelo contrário, ele ia ser um mortal como nós. Mas por que ele venceu a morte? Porque quando ele deu a sua vida em sacrifício, fazendo a vontade de Deus, e quando eu sacrifico a minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou deixando de andar na carne e eu me coloco aonde? No Espírito. No Espírito de quem? No Espírito de Deus, nos pensamentos de Deus, naquilo que Deus quer de mim. E uma vez que eu ando de acordo ao que Deus me orienta, os frutos virão, a minha vida passa a ser abençoada. Você se lembra que o Senhor Jesus mesmo falou sobre isso? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. É por isso que tem pessoas que a vida dela não muda, porque ela ainda não está na vontade de Deus. Ela não tem procurado fazer aquilo que agrada a Deus. Ela continua vivendo de acordo à carne. E a carne sempre nos leva a fazer a nossa vontade, ao contrário da vontade do nosso Senhor. Por isso, eu venho aqui fazer essa reflexão com a senhora, com o senhor, que sempre acompanha os nossos vídeos. Será que você está fazendo a vontade de Deus na sua vida? Ou será que você está fazendo a sua vontade? Porque enquanto você fizer a sua vontade, você não vai ver os frutos que você gostaria. Mas quando você deixar de lado a sua vontade para fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza. Tudo se torna diferente. Tudo muda. Eu não digo que vai ser da noite para o dia, mas você vai ver a mudança não apenas em coisas de bênçãos, em lados exteriores. Não, você vai ver a mudança dentro de você. Você vai ver o Espírito de Deus fluir, porque você está se inclinando para o Espírito. E quem se inclina para o Espírito recebe vida e paz. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão com todos e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E vamos até a próxima transmissão.